Boa tarde a todos, queridos companheiros. É pela primeira vez que estou dirigindo aqui. É um prazer para mim estar aqui nesta Casa do Caminho, onde todos nós viemos aqui para receber algo que nós necessitamos, né? Para a matéria e para o espírito. Então, para quem chega pela primeira vez, informamos que temos palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras. O programa das atividades se encontra em nosso quadro de avisos e também em nosso site. De sexta-feira, às 19h30, tem o grupo de apoio. Não é palestra e nem está aberta ao público, em geral, apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência e seus familiares. O trabalho social de nossa casa consiste em distribuir 70 cestas básicas a famílias cadastradas. O distúrbio de lanche, a distribuição de lanches para moradores de rua. Estamos recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra que o nosso irmão vai desenvolver. Então, vamos nesse instante, queridos irmãos em Jesus, aquietar a nossa mente, o nosso coração, para podermos sentir a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram, nos abraçando carinhosamente a cada um. Vamos elevando o pensamento até o nosso irmão maior, que é Jesus, para pedirmos a Ele: Mestre, obrigada por ter nos dado condição de aqui chegarmos até esta casa que nos acolhe com tanto carinho e amor. Viemos aqui, Jesus, para recebermos não só o que necessitamos para a matéria, mas também buscarmos o conhecimento da doutrina espírita. Esta doutrina maravilhosa, que a todos nos envolve e nos esclarece os porquês da nossa vida. Então vamos agradecer a Jesus, ao Pai, o nosso Pai maior, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do aprendizado durante toda a nossa caminhada por este planeta Terra. E assim, Senhor, te agradecemos intensamente e que nós possamos assimilar tudo o que vai ser nos passado através do nosso companheiro, que é o tema paz, sempre paz. Olha que é esta paz que todos nós procuramos, né? Não aquela paz que o que é material nos dá, mas aquela paz de Jesus, que é a paz para os nossos espíritos. Então vamos envolvê-lo com bastante carinho e vamos prestar atenção. No término terá as perguntas. Obrigada. Boa tarde a todos. Aqueles presentes aqui, aqueles que nos veem também pela internet. Deixa eu acertar aqui. Tudo bem. Então, como a nossa companheira já falou para você, nós vamos falar sobre o tema que é sempre em paz. Né? Sempre em paz. Coisa muito difícil, né? Sempre em paz. E esse tema nos foi trazido através do espírito de Joana de Ângeles, que é a mentora, quer dizer, um dos mentores, né? Do Divaldo, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Quando nós vamos procurar a definição de paz, nós vamos encontrar no dicionário tranquilidade, sossego, descanso, silêncio. Mas se nós vamos analisar o nosso dia a dia, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. A nossa companheira Leda costuma dizer que nós não viemos aqui nesse mundo com uma varinha de pescar e uma latinha de minhoca, né? Nós não viemos aqui a lazer. Nós viemos aqui com uma finalidade. Nós viemos aqui com a finalidade de evoluir, de nos desenvolver espiritualmente, de buscar a perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta pertence ao nosso Criador. E tudo aquilo que é a sua criação
chega à perfeição relativa, como chegou, né, o nosso Mestre Jesus, de acordo com a informação que nós sabemos e a informação que os Espíritos transmitem a Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quem o Criador nos enviou para servir de guia e modelo de perfeição? Aí os Espíritos respondem a Kardec: vida de Jesus. Então Jesus é o nosso modelo de perfeição, é a Ele que nós nos espelhamos e é ao caminho dele que nós procuramos trilhar. E Jesus é o exemplo da paz, Ele é o mensageiro da paz. Como outros Espíritos também que aqui estiveram encarnados no planeta, nós temos tantos outros. Temos Buda, temos Gandhi, temos tantos Espíritos que aqui estiveram e que propagam a paz. Assim como Maomé também propaga a paz. Se nós vamos olhar no Corão, nós vamos ver que tem muitas mensagens que se referem à paz. São 114 capítulos chamados suras que se referem à paz. Então, quem faz uma interpretação errada da religião é porque olha o lado político e não o lado religioso. Como todas as religiões, quando se envolvem, se enveredam pelo lado político, deixam o lado da paz, deixam o seu objetivo principal, que é a fraternidade, que é o amor ao Pai, e fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é amar ao próximo, é promover a paz, é promover a harmonia. Então, isso é que nós temos que ter sempre em mente. Mas quando nós falamos em tranquilidade, quando nós estamos nesse mundo de provas e expiações, como nós acabamos de dizer, sossego, descanso, será que nós temos toda essa tranquilidade? Será que nós vivemos esse sossego, vivemos esse descanso? Eu estava falando com a nossa companheira Sandra agora aí fora, que todos nós temos atribulações, todos nós temos problemas que tiram o nosso sossego, que nos levam àquela situação de angústia, que nos levam àquela situação de preocupação, de aflição. Porque tudo que acontece nesse planeta está aqui para nos provar. E nós não entendemos que é assim. O Chico já dizia que se não fossem as dificuldades, os problemas, ele não teria saído do lugar. E nós estamos falando de Chico Xavier. Quem somos nós para nos comparar a Chico Xavier? Então os problemas existem, estão aí. Quando nós estamos no nosso lar, no convívio da nossa casa, nós encontramos problemas, é inevitável. É inevitável que temos problemas pequenos, mas temos problemas que nos tiram o sossego, que nos preocupam. Aqueles pequenos problemas, ou grandes problemas de relacionamento que temos com os nossos entes queridos, inevitáveis. Por quê? Porque nós estamos aqui com uma finalidade, a finalidade do ajuste, é a finalidade da harmonização. E sem essa harmonização, nós não vamos jamais alcançar a paz. Porque a paz não pertence ao mundo de provas e expiações. A completa paz. Um dia nós encontraremos uma paz relativa quando seremos um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, como explicam os Espíritos, o bem supera o mal. Então, nós vamos encontrar uma paz relativa naquele mundo em que nós estamos fadados a ir ou a ficar aqui, porque esse mundo está evoluindo, embora não pareça, embora nós fazemos todas essas alusões sobre os problemas, mas nós temos aqui muitas coisas boas acontecendo, nós temos muitas coisas que acontecem, que nos ensinam, muitas coisas que nos levam ao caminho do bem, que nos impulsionam ao progresso. São essas dificuldades, são essas preocupações, são essas atribulações que nós temos e que quando nós vamos analisar, não são de grande importância, não são de grande monta. No Evangelho, segundo o Espiritismo, há um capítulo que fala sobre a causa das aflições. Isso, realmente, a aflição é algo que nos afasta da paz, que nos afasta da tranquilidade. E a aflição o que vem a ser? A aflição vem da palavra, vem do latim, affligere, ou seja, alguma coisa que nós imaginamos que vai acontecer. É o nosso pensamento extrapolado para um futuro
que nós sequer conhecemos. É o nosso pensamento visualizando coisas que possivelmente não vão acontecer nunca. Quando nós saímos de casa pela manhã, nós já pensamos, meu Deus do céu, estou atrasado. Vou chegar no metrô, já vai estar cheio de gente. Ou vou pegar o carro, o trânsito vai estar péssimo. Quando que eu vou chegar no meu destino? Já é uma aflição. Já está nos tirando o sossego, a tranquilidade e a paz. Nós mesmos estamos elaborando quadros que se estão fixados de uma forma indelével na espiritualidade, porque o nosso pensamento é matéria. E nós já estamos projetando toda essa situação numa coisa que possivelmente jamais vai acontecer. No momento em que nós chegamos no transporte coletivo, está sossegado. O trânsito vai estar bem. E tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós pensamos, não vai acontecer. Mas tudo aquilo que nós já emanamos como forma de pensamento, já está fixado lá no universo. Ou seja, está materializado. E isso, logicamente, virá contra nós. Virá contra o nosso sossego. Porque tudo é ação e reação. E nós não estamos falando somente das leis divinas e naturais, nós estamos falando até das leis físicas. Newton explicou isso, que toda ação tem uma reação contrária de igual intensidade. Então nós estamos fazendo uma ação e vamos receber essa ação de volta. Na mesma intensidade que nós estamos colocando. E de que forma? Vocês vão dizer, mas espera um pouquinho. Eu imaginei que o trânsito estava ruim e não estava. Como isso pode vir contra mim? Eu imaginei que o transporte coletivo estava lotado e não estava. Não estava. Foi tudo bem. Eu imaginei que eu ia fazer uma prova na faculdade. Eu ia ter muita dificuldade e não tive. E assim por diante. Mas há uma reação. Essa reação, logicamente, virá de forma fluídica, contra nós mesmos. Ela vai ficar impregnada no nosso perispírito. E o que vai acontecer? Vai afetar a nossa saúde. Então aí vem aquelas causas. Estou com a pressão alterada, ou estou com dor de cabeça, ou estou me sentindo mal, muito mal de estômago. Não há razão para isso. Há razão, sim. Há razão. É tudo isso que nós fazemos que vem contra nós mesmos. Ou seja, nós emanamos coisas ruins e recebemos coisas ruins. Então, isso impede com que nós estejamos harmonizados, estejamos em paz. Muito bem. Aí nós vamos falar um pouquinho de um antídoto para isso. Qual é o antídoto que nós temos? Como é que nós podemos estar em paz? Como é que nós podemos estar em harmonia? Existe um remédio assim que nós sempre falamos. Né? Todo centro espírita fala, toda vez nós recomendamos e toda vez nós procuramos fazê-la, porém nem sempre de forma correta. É a prece. A prece, nós temos aqui uma definição que é o seguinte: podemos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. No capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis divinas ou naturais, está lá a lei da adoração. Existem ali uma série de questões que Kardec formula sobre a prece. E os Espíritos nos esclarecem o benefício da prece. O benefício da prece para nós mesmos e para outras pessoas a quem nós desejamos o bem. Se nós desejarmos o bem para nós mesmos, nós estaremos nos beneficiando de todos esses fluidos que aqui
dizem, né? Que aqui diz que a espiritualidade nos fala, né? Relação fluídica que o homem atrai para si. Ou seja, a ajuda dos bons espíritos. Se nós, quando estamos nos defrontando com pequenos problemas, nos lembrarmos de orar, nós estaremos fazendo o quê? Nós estamos nos pacificando internamente. Porque a prece também significa uma ligação com o Criador, uma ligação com a espiritualidade, significa um voto de confiança em Deus, nosso Pai, significa a confiança em Jesus, nosso Mestre, que está sempre presente, significa a confiança na espiritualidade, nos amigos, protetores, guias que nós temos, no nosso anjo da guarda que nós esquecemos. Então nós estaremos envolvidos dessa maneira. E aqui diz o seguinte, que o pensamento é a origem de quase toda a totalidade de nossas ações. Porque primeiro nós pensamos para depois agir. Então nós temos, por isso que a prece é algo assim fantástico. É um benefício enorme que nós fazemos para nós mesmos, principalmente porque nós estamos nos melhorando, né? Diz o seguinte, que a prece, ainda os Espíritos esclarecem, que é uma limpeza psíquica. Se nós estamos nos fazendo uma limpeza psíquica, nós estamos nos livrando de todos os problemas, dessas preocupações que nos tiram a paz, que nos tiram o sossego. Nós estamos nos preocupando, às vezes, por coisas mínimas, pequenas coisas. E aí vem, fala, sou ansioso. E a ansiedade é isso. É a falta de confiança de que nós estamos sendo amparados, ajudados pela espiritualidade, por Deus nosso Pai. E quando nós não aprendemos nas pequenas coisas, nos pequenos fatos, nos pequenos tropeços, aí virão as grandes provas, virão os tropeços maiores, para que nós possamos dar valor para aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos. Quando nós oramos, nós esquecemos muito de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que nós temos. Ora, nós estamos aqui bem. Nós estamos abrigados, nós estamos vestidos, nós estamos alimentados, nós temos um lar. Nós temos que agradecer por isso. Isso já é a paz. Já é um motivo de termos muita paz. Diz ainda, os Espíritos nos esclarecem que a prece torna... Isso é o livro dos Espíritos, na questão 660, na lei da adoração. Diz que a prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte. E Deus lhes envia bons espíritos para lhe assistir. Quer dizer, aquele que faz com fervor se torna mais forte. É a fortaleza. Por que em vários exemplos que nós temos nos evangelhos, Jesus roga ao Pai. Jesus roga a Deus. Jesus nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso. E sempre dizendo, seja feita a vossa vontade, meu Pai. Isso é a vontade de Deus, que é bom, que é justo, que é perfeito. Não é uma coisa boa, é impossível que não seja. Nós somos filhos de Deus. A lenda costuma dizer que Deus não tem sobrinho, né? Então não existe outro Deus, só tem um Pai, que é o Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós somos sua criação. Diz ainda, no próprio Evangelho de Mateus, qual é o pai que o filho pede o pão e lhe dá uma pedra? Se nós estamos pedindo algo bom, Deus nos dará algo bom. Ou pede um peixe e lhe dá uma serpente, que é algo ruim, né? A pedra não conseguimos comer, a serpente vai nos prejudicar. Então Deus só dá coisas boas para nós. Diz ainda Jesus, segundo palavras que lhe atribui Mateus, evangelista, no capítulo 5, fala das bem-aventuranças. Aquele sermão da montanha fantástico, né? Que é o maior exemplo, que é o maior compêndio filosófico e religioso que já existiu em todos os tempos.
Ele fala dos pacíficos, daqueles que pacificam, daqueles que promovem a paz. Porque não adianta nós somente buscarmos a nossa paz interior, nós temos que ser os promotores da paz. Se Jesus foi o maior promotor da paz e deixou o seu exemplo, é esse caminho que nós temos que seguir. É o caminho que Jesus nos mostra, nos ensina. Se seguirmos o caminho de Jesus, nós seremos os promotores da paz e nós seremos os maiores beneficiados por promover a paz. E Jesus diz o seguinte no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque, o que ele quis dizer com isso? Porque nós estaremos, ora, o pai, ele tem os filhos no seu convívio. Então, se nós seremos chamados filhos de Deus, estaremos no convívio divino também. É incrível que nós vamos pensar o seguinte: poxa vida, quando é que nós chegaremos à esfera crística? Quando é que chegaremos a nos aproximar de Jesus? Mas chegaremos um dia. É inevitável, nós somos criados para a imortalidade, nós somos criados para alcançar a perfeição. E as ferramentas, Jesus nos ensinou. Se nós vamos procurar nos 4 evangelhos de João, Lucas, Marcos e Mateus, nós vamos encontrar ali todas as ferramentas, nas cartas dos apóstolos, nas cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, que fala sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a necessidade de atender o próximo. Ali nós vamos, lógico que nós vamos ter o progresso e a paz que nós estamos sempre buscando. Ainda tem uma citação no jornal Mundo Espírita, de abril de 2001, que diz o seguinte: a paz é o resultado da lei natural, que é a lei do amor, que é a lei de amar ao próximo como a si mesmo. Sem dúvida. Se nós amarmos o próximo, se nós entendermos a necessidade do próximo, se nós queremos o bem do próximo, e o próximo, gente, vamos entender o seguinte: não é somente aquelas pessoas que nos são queridas, não são aquelas pessoas que estão no nosso lar, os nossos filhos, o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos pais, nada disso. É a grande nação universal. Os próximos somos todos nós, vocês, eu. Aqui nós somos um é o irmão do outro, um é próximo do outro. Os nossos inimigos, esse é o nosso próximo. Se nós, ao invés de lançarmos dardos de rancor contra aquelas pessoas que procedem contra as leis de Deus e dos homens, se nós lançarmos mensagens de amor, fluidos amorosos, nós estaremos nos beneficiando, e beneficiando aquela pessoa. Vai dizer: poxa vida, eu vou orar para aquela pessoa que fez... Gente, vamos analisar uma coisa. Por que nós estamos aqui encarnados? Nós estamos aqui encarnados porque nós precisamos passar por provas. Nós não queremos passar por expiações, que é a potencialização das provas, a coisa mais dura, mas às vezes passamos por isso também. Então nós temos que entender que nós já estivemos tantas e tantas vezes aqui encarnados e que já fizemos tantas coisas erradas. Se nós estamos aqui trabalhando hoje na doutrina, procurando acertar, é porque nós estamos corrigindo os erros do passado. Tudo aquilo que nós fizemos lá. O que será que nós fizemos? Vamos nos analisar. Vamos nos lembrar de Santo Agostinho, quando ele instrui Kardec na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que devemos fazer para alcançar o progresso, para alcançar a felicidade? Então Santo Agostinho responde: um filósofo da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, esse quem disse foi Sócrates. E Sócrates não inventou essa frase. Ele pegou essa frase que estava estampada no frontal, na parte frontal do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. E se nós nos conhecermos, nós vamos saber exatamente aquilo que nós precisamos. Nós vamos conhecer as nossas mazelas.
vamos conhecer os nossos defeitos, vamos conhecer as nossas dificuldades. Aí nós vamos poder imaginar o seguinte: o que fui na outra encarnação? Não precisa ir na cartomante, não precisa pedir para alguns médiuns aí que dizem que sabem que fomos no passado. Não precisa pedir para ninguém. Ler mapa astral, não precisa nada disso. Nós vamos analisar e sabemos o que nós fomos. Por isso que nós estamos vivenciando essa situação nessa encarnação presente. Por isso que nós estamos aqui em busca da paz, nós estamos aflitos, temos que trabalhar. Temos que lapidar aquela pedra bruta até fazer uma pedra quadradinha, bonitinha. É isso que nós temos que fazer. Né? Vocês se lembram, né, que o maior promotor, eu falei aqui que o maior promotor da paz é Jesus, não é foi? É. Quem fala foi Jesus está se enganando, porque Jesus está presente aqui entre nós. E será sempre. Ele mesmo disse: quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu vou estar ali, ele está aqui. Porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Então, Jesus, ele demonstra essa paz, esse amor, essa dedicação, quando ele fala no Evangelho de Lucas, na parábola do bom samaritano. Não precisa, nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui dentro de um centro espírita, dentro de uma casa de oração. Não precisa estar aqui. Podemos estar em qualquer lugar. E não precisa ser alguém que segue a doutrina espírita, porque o espiritismo não é proselitista, não está falando: vem aqui, entra nessa casa aqui que vocês vão encontrar salvação. Não é isso. Qualquer um que esteja fazendo o bem, que esteja promovendo a paz, está fazendo a vontade de Deus. Jesus já disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai estará nos reinos do céu. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ele mostra na parábola do bom samaritano que o samaritano era aquela criatura que vivia na Samaria, apartada de Israel. Ele era desprezado. O templo de Samaria era o templo de Davi, era um outro templo, não era o templo de Jerusalém. Eles não podiam frequentar o templo de Jerusalém. Então Jesus usou a passagem do samaritano, que existia uma pessoa que havia sido assaltada, agredida, estava ali moribunda. E por ele, ao lado dele, passou um levítico. E nem ele deu confiança. E o levítico era da tribo de Levi, uma das 12 tribos, aquela tribo privilegiada, que cuidava dos conceitos da religião judaica. Imagina só, ele usou o conceito do Levi, que cuidava da religião e não atendeu aquela criatura. Aí ele diz que passa um sacerdote, também judeu, e não liga para aquela criatura. Então, nem aquele que conhecia as leis e a religião, e nem aquele que praticava, atendeu aquela criatura. E diz que passou um samaritano, que era desprezado, não seguia o templo de Jerusalém, e atendeu aquela criatura, enxugou-lhe as chagas, colocou no seu animal, levou até um local onde ele foi atendido, deixou dinheiro e falou: você atende tudo o que for necessário, e quando eu voltarei, se for mais, eu completarei. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, seus apóstolos que estavam ali seguindo: quem fez a vontade do Pai? E Jesus disse: quem fizer a vontade do meu Pai é aquele que alcançará os reinos do céu. Então é isso que esse samaritano é o exemplo que Jesus dá da paz, da pacificação, aquele que promove o amor, que promove a caridade, como Paulo sempre menciona, né, na carta, das suas cartas, e principalmente na primeira carta, a Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala um capítulo sobre isso, sobre o amor e a caridade, né? Muito bem. Então, a nossa Joana de Anjos nos traz aqui algumas mensagens que diz o seguinte, né? Algumas coisas que nós devemos deixar de lado, né? Conhecer
diz ela, conhecer as farpas que entretecem as inquietações que nos dispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento, nos tirando a paz. Uma das causas é a queixa contra alguém ou alguma coisa, coisa que ninguém faz, né? Ninguém se queixa contra nada, né? Contra alguém ou alguma coisa, contra o transporte, contra o governo, agora contra o imposto de renda, né? Que nós temos que fazer imposto de renda, a maior queixa que nós temos é essa, né? Mas isso é mal, ele diz para não parar com isso, né? Vamos parar de nos queixar. A reclamação agressiva, aquelas pessoas que, sabe, às vezes nós fazemos com veemência, achamos, poxa vida, vemos alguma notícia na mídia, poxa vida, fazemos uma reclamação, né? Fora da palavra que nós às vezes pronunciamos no momento de cólera, da invigilância. Às vezes quando nós estamos invigilantes falamos cada coisa, né? Meu Deus do céu, nós temos que realmente nos policiar. Isso nos tira a paz. Porque a pedra atirada e a palavra proferida, ó, não tem jeito, não dá para correr atrás e pegar. Já foi. A resposta é infeliz. Está sem paciência, alguém te pergunta alguma coisa, você dá aquilo já cria uma psicosfera péssima. Desequilibra o ambiente, tira a paz daquele ambiente, né? O sarcasmo, isso é uma coisa que nós não devemos nunca usar, ser sarcástico com alguma coisa, jamais. Se nós pretendemos evoluir, se nós pretendemos seguir as diretrizes que o Criador nos transmitiu através de Jesus e da espiritualidade superior, essa é uma coisa que devemos jamais esquecer, não deve existir. Comentário depreciativo, né? Comentário depreciativo. Dificilmente a gente faz algum comentário que eleva. Nós sempre fazemos um comentário de alguma coisa que não está bem. Poxa, olha que cidade péssima que nós estamos. Olha, a rua cheia de buraco. Mas nós não vemos que a cidade também nos abriga. Nós estamos aqui, gente, não é porque nós caímos do bico da cegonha aqui. Não é assim, nós estamos aqui porque nós escolhemos esse lugar aqui. Nós escolhemos essa cidade, nós escolhemos esse estado, esse país. Escolhemos porque o planeta nos acolheu com amor. Apontamento malicioso, né? A gente aponta as coisas de uma forma maliciosa. Azedume. Fala, hoje levantei de mau humor. Gente, volta, dorme mais um pouquinho, faça uma prece, né? Procura ler um trecho do Evangelho, né? Lê algum livrinho bom, né? O Sinal Verde, Palavras de Vida Eterna. Procura, né? Os Espíritos dizem o seguinte, né? Por que existem preces escritas? Se a prece tem que ser feita do coração. Porque é o seguinte, aí os Espíritos esclarecem, né? No livro, no próprio Livro dos Espíritos. Porque às vezes nós precisamos de alguma coisa para nos orientar, para ler ali, e naquela leitura nós vamos nos elevando. O Caibar Schutel, de Matão, né, já a pátria espiritual, viveu numa cidade perto de onde eu vivi, né? Ele tem um livrinho chamado Preces Espíritas. Ele tem a prece de Dom Ismael, a prece de Cáritas, a prece para um irmão necessitado. Então é pegar um livrinho, olhar. Então fazer a prece para poder se elevar. Pensamento de desespero. Quem se desespera, e olha, essa é uma das mazelas que nós enfrentamos às vezes. Nós nos desesperamos por pequenas coisas, por pequenos fatos que não merecem, inclusive, a nossa atenção, né? Então isso tira a nossa paz também. Ressentimento. Ressentimento, isso daí é péssimo, né? Ninguém pode estar em paz se tem um ressentimento no coração. O Shakespeare dizia o seguinte, né? A frase do Shakespeare diz o seguinte, que você alimentar o ódio no coração é você tomar o veneno esperando que o outro morra. Quer dizer, você está com ressentimento de alguém, você fica se alimentando daquela coisa ruim, você está se fazendo mal, você está se tirando a paz. Você não está em paz. No momento que você se libertar daquilo, você vai ficar em paz, né?
aqui ele fala uma coisa, né, que eu traduzi, ela fala umas palavras bonitas, mas é a fofoca, né? Coisa que a gente costuma fazer, né? Isso daí é péssimo, né? Parecer injusto, né? Semear a discórdia, pretexto da verdade. Olha, o negócio é o seguinte, vou ser franco com você, quer dizer, então se já começa assim é porque nunca foi sincero, né? Se a primeira palavra, vou ser franco com você, já está dizendo, ó, fui sempre falso, agora eu vou falar a verdade, né? Então, semear a discórdia, então você vai falar a verdade, aí você semeia a discórdia, aí você faz, né? Todo mundo fica incomodado, né? Então, para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagem para vocês, que é do livro Vinha de Luz, do Chico, psicografado pelo Chico, que é de Emmanuel, no capítulo 65, ele fala o seguinte, né, quando nós buscamos a nossa paz, buscamos a nossa harmonia. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, que é assim que nós buscamos, né, o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Olha, antes da sublime edificação, poderão registrar todos os belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de lhe se afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Então, ele diz o seguinte, toda vez que nós procuramos fazer alguma coisa, nós temos que viver. Não adianta nós aprendermos, nós temos que viver. Finalizando com as palavras de Paulo, né, quando ele conhece Jesus na estrada de Damasco. Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Uma boa tarde a todos. Está aqui, né? Vamos ligar. Funciona. Está funcionando aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta dentro do tema da tarde, por favor? É só fazê-la. Sobre a paz, sobre tudo aquilo que foi nos passado. Ninguém gostaria de tirar ou acrescentar mais alguma coisa? Isso. Dá o microfone para ele. Boa tarde, Zé. Você foi feliz na explanação quando você diz aí que não adianta buscar dentro de templos e coisa, né? Você pode encontrar essa paz. E essa paz, né, ela vem realmente, é quando você consegue vivenciar Jesus dentro de você, né? E isso aí não é só por estudando, é praticando mesmo, né? É com a prática, principalmente da caridade, né? Do auxílio ao irmão e tal. E essa prática muita gente confunde também, né? Muita gente acha que ajudar é dar dinheiro, é acender a coisa, e não é. Às vezes simplesmente visitar um parente idoso que está no asilo, né, uma coisa assim, isso daí é uma prática da caridade, né? E aí muita gente me confunde a paz com felicidade, que não é a mesma coisa. Não, a mesma coisa. Muita gente acha que vai estar em paz se conseguir, principalmente bem materiais, né? E não é a mesma coisa. Não tem nada a ver a ligação de uma com a outra, né? A prosperidade ela pode vir pelo trabalho, pelo teu esforço pessoal, né? Agora a paz ela só vem pelo conhecimento mesmo e pela prática da caridade. Exatamente. Bem colocado, né, Vladimir? Como Jesus nos ensinou, né, através do Evangelho acho que é o Evangelho de Mateus, né? Acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói e a ferrugem não destrói, né? É isso que nós buscamos. E realmente a paz não é a felicidade, mas nos traz momentos de felicidade, né? Porque, como diz o próprio Evangelho, a felicidade não é desse mundo, nós temos momentos de felicidade. Se nós estamos em paz, nós podemos ser mais, né, viver esses momentos, né? Mas não é a felicidade. Outra coisa importante, Vladimir, que você colocou, me permite, é justamente o aprendizado através da ação, da caridade. Voltando a falar da caridade, né? A caridade em todos os aspectos, a caridade
moral e também a caridade material. Quando nós saímos para fazer alguma coisa, atender o próximo, nós não devemos julgar, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, fazemos aquela pessoa falar, poxa, mas vocês vão distribuir lanche no metrô para aquele pessoal desocupado. Gente, ninguém gostaria de estar naquela situação. Voltando ainda, que será que nós somos em encarnações passadas, né? E ainda complementando, através daquilo lá, no momento que você dá alguma coisa para alguém, você sente que aquilo te faz bem, aquilo te traz uma vibração muito positiva. Existe uma passagem do Emmanuel, né? Estou me estendendo um pouco aqui, que fala do Chico, né? Que uma senhora vem com ele e fala, o Chico, ele está andando, fala, Chico, me foi dada uma receita aqui, né? Ele era médium receitista também, eu não consegui entender direito, falou, não, minha irmã, estou muito ocupado agora, e vai andando assim, né? Aí o mano fala, Chico, né? Aí ele vai lá e atende, aí ele vai embora, fala assim, agora olha para trás, vê a emanação das vibrações positivas e maravilhosas que vão te envolver agora. E olhou, o coração dela tinha, né, emanado todo aquele amor que lhe envolveu. Então, isso é que é importante. Quando você faz alguma coisa, não interessa, você vai receber. Você vai receber, você está em paz, né? Você vai estar tranquilo. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta, colocação? Acho que... Então, todos entenderam muito bem, né? Tá, muito obrigado, uma boa tarde a todos, né? Que quando nós retornemos aos nossos lares, podemos encontrar a paz, né? Que nós estamos encontrando nesse momento. Que Jesus esteja com todos. Né? Bem, companheiros, todos nós aprendemos um pouquinho mais esta tarde sobre os ensinamentos de Jesus e nós recebemos. Então é o momento de doarmos amor. Amor que todos nós temos dentro do nosso coração. Então vamos deixar neste momento que toda essa nossa vibração possa alcançar a todo o planeta Terra, levando a paz entre os homens para que eles possam compreender que só o amor constrói. Vamos caminhando com Jesus, adentrando até um leito de dor. Não conhecemos o nosso irmão que está ali, mas vamos segurar em suas mãos e pedir muita força e muita esperança, meu irmão, porque Deus é o Pai. Vamos caminhando pelas ruas, encontrando esses nossos irmãos que não têm um lar para chegar. Vamos olhar para eles e desejar também muita força para aquele espírito. Que a confiança possa levá-lo a conhecer Jesus. E chamar por ele que está sempre perto de cada um. Vamos vibrando pelos nossos lares, principalmente os lares em desarmonia, lares que não existe o amor, o respeito, para que os amigos espirituais possam levar até esses lares a tolerância, a compreensão e o respeito. Jesus, principalmente lares onde existem crianças, que precisa tanto do apoio de nós adultos. Vibremos intensamente, irmãos. E assim nós vamos agradecendo pela oportunidade de doarmos. Vamos perceber que quando andamos pelas ruas,
Quantas oportunidades aparecem para que nós possamos praticar a caridade? É um olhar carinhoso para um amigo. E se nós estivermos em sintonia com o plano maior, nós vamos perceber. Deixa eu dar a mão àquela criatura que quer atravessar a rua. Deixe-me fazer algo que nós nem percebemos, mas que é uma caridade perante o Pai. E todos nós, queridos irmãos, temos essas oportunidades que às vezes nós deixamos passar sem percebermos. Obrigada, Jesus, pelo aprendizado da tarde, pelo pouco que doamos do seu amor. E nos dá, Mestre querido, condições de compreender cada vez mais os seus ensinamentos, começando por nós mesmos, praticando a nossa caridade interiormente, mudando os nossos sentimentos, mudando o nosso modo de ser e colocando para fora todos os sentimentos negativos. Que possamos, na próxima semana, estarmos aqui reunidos novamente em nome de Jesus. E é em nome deste irmão maior, deste amigo, que nós pedimos licença para darmos por encerrada a nossa reunião da tarde. Que possamos levar a paz dentro do nosso coração. A paz que nos faz compreender todos os porquês da nossa vida e vermos nele a oportunidade, Senhor, de crescermos. Obrigada a Deus por tudo que recebemos. Obrigada a Jesus e que os amigos espirituais possam nos acompanhar até os nossos lares, agora e sempre. Fique conosco, irmão maior. Graças a Deus.